Teve o visto de turismo negado. Está cansado ou cansada de viver um relacionamento à distância? Quer aplicar para o visto K1 ou já aplicou e não aguenta mais a espera? Calma, que eu posso te ajudar com isso. Então fica aqui neste vídeo que eu vou te trazer 5 dicas sobre o visto K1. Abertura. Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, hoje eu vou trazer 5 dicas para você que quer iniciar a aplicação do visto de noiva, que é o visto K1. Se você já é aplicante, mas está saturado dessa demora, calma. Essas dicas elas vão ser imprescindíveis para que você continue nesse processo ou inicie esse processo de uma forma calma, compreensiva e clara, certo? Então, fica aqui e vamos nessa. Dica número 1. Provas de relacionamento. Mas, Caterine, o que são essas provas de relacionamento? Então, tudo aquilo que vocês consigam provar que o relacionamento de vocês realmente é verdadeiro, realmente existe e tem a intenção de um relacionamento mais firme, como o casamento. Então, fotos de vocês, fotos com os amigos, fotos com familiares, o que você tiver de foto com o seu noivo é importante colocar para que o consulado ele consiga identificar que através dessas fotos vocês provem que realmente estão dentro de um relacionamento. O que mais pode ser considerado prova de relacionamento? Conversas em WhatsApp, prints de chamadas de vídeo. Se vocês costumam fazer algumas coisas à distância, como por exemplo assistir filme, assistir série, então sempre registrem esses momentos, guardem, porque elas vão ser muito importantes para esse momento da inclusão na prova de relacionamento. Outra prova de relacionamento é aqueles tickets do correio, por exemplo. Se o seu noivo ou você envia correspondências um para o outro, isso pode também ser considerado, né? Pode colocar como provas dentro do documento de prova de relacionamento. No meu caso, a gente fez isso, né? No meu caso, a gente teve alguns momentos que eu enviava alguns presentes para ele. Ele tirou as fotos, né? A gente tirou as fotos do comprovante de envio, sendo meu para ele, e a gente também incluiu na nossa prova de relacionamento. Então, tudo isso que faz com que o consulado acredite que o seu relacionamento é verdadeiro, vale muito a pena incluir. Segunda dica: estudar bastante o processo do visto de K1. Por quê? Porque é muito importante você ter conhecimento e entendimento com todo o processo, do início até o fim. São muitas burocracias, são muitos detalhes, são muitas coisinhas que é necessário que você consiga entender para fazer o processo de uma forma mais assertiva, sem precisar de RFE, sem precisar ter que refazer alguma coisa. Então, é muito importante você estudar esse processo. E aí, como que eu posso estudar? Você pode estudar através dos vídeos no YouTube, incluindo os vídeos que estão no meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, porque toda semana eu trago vídeos falando sobre o processo do visto K1, como que foi, tiro dúvidas. Então, se inscreve no canal e já deixa seu joinha aqui nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Voltando. Estudar bastante, entrar no site da USIS, lá tem muita coisa, eles são muito didáticos, eles ajudam como preencher formulário e tudo mais. Outra dica, dentro dessa questão de estudar o processo, no grupo do Facebook, eu sempre falo sobre ele, o grupo Unidos pelo Visto K1, esse grupo me ajudou bastante mesmo. Eu tive sim assessoria, mas foi através desse grupo, inclusive, porque as duas moderadoras do grupo, elas trabalham, né, com assessoria do visto, né, do visto K1 e outros vistos também. E então, com o grupo, né, fazendo parte do grupo no Facebook, também entrei no grupo do WhatsApp, consegui ter muitas informações, mas a partir do NOA2, eu realmente tive a necessidade de fazer a contratação da assessoria de uma delas, e foi excelente. Então, a dica que eu dou: estude, entenda, até mesmo para você se sentir segura no que você está fazendo dentro do processo. Porque muitas pessoas acabam que só
Ah, não quero estudar, não quero entender, e eu vou lá e contrato um advogado, deixo na mão do advogado e ok, deixo na mão da assessora e ok. Mas é importante você saber, você entender o processo, os passos dos processos, porque senão a pessoa pode ir lá e demorar uma vida para resolver as suas coisas, quando na verdade você entendendo, você sabe que se você fizer tal coisa, né, enviar um e-mail pode te ajudar a ter uma resposta mais rápida, por exemplo. Então, é muito importante você entender do processo, saber como funciona, saber o momento exato das coisas acontecerem, de quando recebe o NOA 1, o que acontece depois do NOA 2 e assim por diante. Dica 3: reserva financeira. Não é brincadeira, isso é muito sério. O processo do visto K1, ele tem muitos custos. Começa os custos desde o início da aplicação. E aí vai custo com a aplicação inicial, custo com a entrevista, custo com hospedagem, porque normalmente você precisa se hospedar caso você não more no Rio de Janeiro, exames médicos, passagens aéreas, caso você precise realmente viajar para o Rio de Janeiro, e tudo isso é muito custo. Então, assim, tenham uma reserva financeira para pagar as coisas do documento, mas também, aí essa é uma dica de amiga, se preparem para quando vocês chegarem aqui nos Estados Unidos. Porque nem tudo se trata somente do visto. Então, assim, a gente precisa pensar além disso. Quando você chegar nos Estados Unidos, você não vai poder trabalhar de imediato. Por quê? O visto K1, ele não te dá permissão, enquanto você não tiver o seu ajuste, né, o status ajustado, ele não te dá permissão de trabalhar e nem de viajar para fora do país. Então, o que acontece? Quando você chega aqui nos Estados Unidos, você vai ter que aplicar depois de casar, depois dos 90 dias, e isso aí é um tema para um outro vídeo, mas quando você chega, você, após o casamento, após os 90 dias, você dá a entrada no processo de ajuste. E enquanto isso, enquanto você não recebe essas permissões, você não pode estar trabalhando nem saindo do país, como eu falei. Mas aí vem a questão da reserva financeira. Se você tem uma reserva financeira, você consegue se programar para custear suas coisas aqui. É importante sempre ter um diálogo muito bacana com o seu parceiro, com a sua parceira, para que vocês entendam que chegando aqui você vai ser dependente dessa pessoa. Independente de se você vai trazer dinheiro, se você não vai trazer, mas você vai precisar ser dependente dela, assim, de forma legal, por conta dessas questões de não poder trabalhar. Então, assim, para que você também não fique extremamente limitada ou limitado a depender de outra pessoa, a dica que eu dou é essa, de guardar uma grana extra, além dos custos do processo, mas guardar uma grana extra para poder trazer para cá, né? Então, já vai trocando real para dólar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, ainda mais se você estiver no início do processo, é um tempo que você tenha mais para estar juntando. Então, a dica que eu dou é essa, de que você tenha essa reserva um pouco maior também para vir para cá. Dica 4: diálogo. Sim, diálogo entre o casal. Isso é muito importante, porque no início tudo são flores, são amores, mas um relacionamento à distância ele é muito baseado em força de vontade, coragem, fazer dar certo. E para isso é importante demais ter o diálogo. Como eu mencionei na dica anterior, é preciso que o casal esteja sempre em comum acordo, conversando, entendendo os passos, o processo todo que está por vir ou que já estão vivenciando. Então, é muito importante que vocês consigam conversar, entender o lado do outro, porque vai ter um momento que a pessoa que está esperando, a pessoa que está aplicando para o visto, que está lá esperando as coisas funcionarem para poder vir para os Estados Unidos, é muito complicado, é muito difícil para essa pessoa. Então, eu digo isso porque eu vivi 2 anos, não, 2 anos de relacionamento à distância. E era muito difícil. Eu esperei muito tempo. Eu dei início do meu processo em julho de 2021. Então, só consegui vir para os Estados Unidos esse ano, para vocês terem noção. Então, assim, foram muito tempo para eu poder finalmente conseguir chegar aqui. Então foi preciso muita paciência, muita coragem, muita vontade, conversa. A gente teve
muitas conversas sobre tudo, não é fácil, mas não é impossível, principalmente se você ama a pessoa. E que para você estar entrando num processo desse, você tem que amar bastante mesmo. É difícil, mas não é impossível. O que precisa ter é um bom diálogo, uma boa conversa, uma boa relação entre vocês, para que vocês juntos consigam passar por mais essa fase. Dica 5: cuide da sua saúde mental. Sério. Pode parecer até que eu vou entrar em um outro assunto aqui, meio psicóloga e tal, mas não, não é isso. Realmente é de coração que eu falo isso. A gente tem essa mania de querer tudo muito para ontem. E infelizmente o processo do visto de K1, ele é longo. Hoje eu não sei exatamente como que tá em questão de tempo. Acredito eu que já esteja reduzindo um pouco. Porém, ainda assim ele é bem demorado. Então, aproveite esse momento. Se você estiver no Brasil ou qualquer outro lugar, você esteja esperando por esse processo, se distraia. Se você estiver trabalhando, continue trabalhando. Tem muita gente que eu escuto relatos que falaram que eu entrei no processo, então como eu vou ter que sair do emprego, já saí logo do emprego. No início do processo, só que tipo assim, o processo ele iria durar por mais um ano e meio. E aí a pessoa fica um ano e meio desempregada, sem estar com uma rotina, sem ter o que fazer, e aí a cabeça fica, né, criando um monte de coisa, assim. Então, a dica que eu dou, se distraia, cuide da sua saúde mental, procure conversar com seu parceiro, para vocês fazerem sempre coisas juntos, mesmo à distância, porque isso vai fazer com que você se sinta mais próximo da pessoa, obviamente, e cuida mais da tua saúde mental. Isso é realmente uma dica que eu dou, porque às vezes a gente não pensa nisso, e aí quando tá no meio do processo, vem um boom de informações, e aí às vezes já tá extremamente saturado da demora, extremamente saturado da distância, e aí por algum motivo recebe um RFE, ou então você recebe a informação de que o processo está em atraso por conta do próprio IOSIS, então isso aí vai te gerar um desgaste emocional muito grande. Cuide da sua saúde. Ela é o que mais importa para que você possa continuar outros passos e também para não afetar o seu relacionamento, porque o relacionamento à distância ele já é mais delicado. E ainda deixar outros fatores sobressaírem com relação ao sentimento e tudo mais, pode fazer com que a relação de vocês fique desestabilizada. E para finalizar, dica 6, que essa vai ser uma dica de bônus para vocês. Estudem inglês. Sério, de verdade. Eu digo isso por experiência própria. Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu não tinha muito contato com inglês, eu ainda fiz algumas aulas. Meu inglês era bem menos praticado, bem menos estudado, mas desde que eu vim para os Estados Unidos, eu tenho tido mais contato com a língua e eu tenho estudado bastante. E um dos cursos que tem me ajudado muito é o curso de inglês com a gringa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa também ter essa oportunidade. Gente, é sério. Eu já tive situações aqui que eu fiquei tipo, a minha sorte é que o meu marido, ele é americano, então muitas vezes eu tô com ele e aí ele acaba que tendo que desenrolar. Mas é muito chato você não conseguir se comunicar com outra pessoa. Se você quer aprender, se você quer aperfeiçoar seu inglês, se você tá, eu comecei o processo, ou então tô na metade do processo, ainda vale a pena? Com certeza. Lembrando que quando a gente está entrando nos Estados Unidos, na parte da imigração, existe toda uma entrevista e tudo. E seria muito interessante se você conseguisse já identificar o que está sendo falado, já conseguisse comunicar. Porque eu passei por isso e não foi legal. Eu não sabia o que o meu marido tava, na época, meu noivo, né? Tava conversando com o oficial. Tipo assim, você ficar com cara de paisagem. Como eu tô aqui para dar dicas para vocês e ser amiga de vocês, eu não quero que vocês passem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, tô aqui para te dar essa última dica de bônus incrível. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu possa ter lhe ajudado. Para você que está no início do processo e começando a aplicar para o visto de noiva, né, o visto de K1, ou se você que já está no meio desse caminho, no meio do processo, mas que ainda assim tinha algumas dúvidas, ainda assim estava com um certo desespero, eu espero que eu possa ter ajudado. E se eu realmente ajudei, eu gostaria muito que você deixasse sua curtida aqui, compartilhasse, que
se inscrevesse no canal, porque aí você não vai perder nenhum vídeo. Eu sempre estou trazendo vídeos novos sobre o processo. E também deixa aqui nos comentários qual etapa do processo que você tá. Não iniciou, ou já iniciou, tá? Já recebeu o NOA 1, tá esperando o NOA 2, enfim. Me conta aqui que eu quero poder saber como tá o processo de vocês, ajudar, e se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar também, que eu sempre tô respondendo. E é isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.